Curupira é o defensor dos animais e da floresta, mas na história real, o Curupira encantava as crianças, sequestrava, levava para o meio do mato e as matava de forma brutal. Para vocês terem uma noção, alguns índios tupis consideravam o Curupira como um demônio. O Papa Figo, ou Velho do Saco, é uma lenda do folclore brasileiro. Ele matava meninos e meninas mentirosos para comer o seu fígado e beber o seu sangue. Isso porque ele sofria de uma doença rara, que lhe dava uma aparência assustadora, o que explicaria suas deformidades, e acreditava que o sangue e fígado das crianças o curariam. Em algumas versões da lenda, o Papa Figo possui ajudantes que atraem as crianças e levam as vítimas para ele. Em outras, ele mesmo atua na captura das crianças, sendo simpático com elas e lhe oferecendo doces e brinquedos. A boiúna foi uma cobra que cresceu de forma gigantesca e ameaçadora, que abandonou a floresta e começou a habitar a parte profunda dos rios. Mas você sabia que ela teve 2 filhos? Em muitos contos indígenas, eles contam que em uma certa tribo, uma índia grávida da boiúna deu à luz a 2 crianças gêmeas. Uma delas um menino que recebeu o nome de Honorato e uma menina chamada de Maria. Mas a índia não queria as crianças e para ficar livre dos filhos, ela jogou as 2 crianças no rio. As crianças não morreram e conseguiram sobreviver e se criaram. Honorato era bom, não fazia mal, mas a sua irmã tinha uma personalidade muito perversa e ruim. Ela era tão ruim que seu irmão decidiu matá-la para acabar com seus ataques a pessoas e animais. Algumas tribos contam que Honorato, em algumas noites de lua cheia, perdia o seu encanto e adquiria a forma humana, transformando-se em um cara bonito e elegante, deixando a água para viver normal na terra. Você conhece a lenda do lobisomem? O lobisomem é uma lenda conhecida em todo o mundo e está presente também no folclore brasileiro. De acordo com a lenda que teve origem na Grécia, o lobisomem é metade homem, metade lobo. Ele se transforma nas noites de lua cheia e parte à procura de vítimas para matar. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e possui diferentes versões de acordo com cada região do país. Segundo lendas mais modernas, para matar um lobisomem é preciso acertá-lo com artefatos feitos de prata, como uma bala de prata. O Kibungo é uma espécie de bicho-papão que gosta de devorar crianças arteiras e desobedientes. Sua lenda é similar à de outros bichos-papões, como o Velho do Saco, porém o diferencial está em sua aparência medonha. Ele é descrito como uma criatura metade homem, metade animal, possuindo uma cabeça enorme e um buraco ou boca no meio das costas. Esse buraco ou boca se abre quando ele abaixa a cabeça, e ele é utilizado para devorar crianças desobedientes. Essa lenda é uma das mais assustadoras do folclore brasileiro. Na verdade, é de origem africana. Apesar da sua temível aparência, o Kibungo pode ser morto como se fosse um ser humano comum. A lenda do Boitatá, presente em nosso folclore, fala de uma cobra de fogo, que atua na proteção da floresta de homens que atêm o fogo nesses locais. As variações da lenda podem também apresentar o Boitatá como uma cobra que possui muitos olhos, dos quais saem fogo. Existem também aqueles que falam que o Boitatá pode se transformar em um tronco em chamas. Esse tronco em chamas mataria as pessoas que incendeiam os campos. A lenda fala que o Boitatá pode perseguir homens em sua forma de cobra, matando-os pelo medo ou queimados. A vítima sempre é o homem que destrói campos por meio de incêndios criminosos. Aqueles que acreditam que o Boitatá possui muitos olhos atribuem isso ao fato de que esse ser come as pupilas de muitos animais. O primeiro registro que se tem do Boitatá é bastante antigo e remonta ao século XVI, em 1560. O jesuíta José de Anchieta relatou que os nativos brasileiros se referiam ao fantasma presente na natureza, que foi chamado por ele como Biatatá. O relato de Anchieta falava que os índios acreditavam que o Boitatá, da mesma forma que os curupiras, matavam os índios. Você conhece o lado sombrio do Saci Pererê? O Saci Pererê é uma lenda muito conhecida no nosso folclore. Conhecemos o Saci como um menino levado, que fica aprontando com um cachimbo na boca e que tem apenas uma perna e um gorro mágico. Mas a história real, o próprio Monteiro Lobato criou um retrato falando do Saci baseado nas histórias em que eram contadas. Na realidade, o Saci possuía chifres e dentes afiados e grandes para sugar o sangue de qualquer animal da floresta. E existem relatos de que o Saci se alimentava de galinhas, vacas e cavalos e quem enfrentasse iria morrer. A lenda do Capelobo trata-se de uma criatura que, de acordo com o folclore, provém de uma mistura entre seres humanos com outras espécies de animais. Segundo a lenda, o Capelobo sai à caça durante a noite e madrugada. Ele fica rodeando barracões, casas e acampamentos no meio da mata, emitindo sons assustadores e gritos altos. Este monstro se alimenta de cães e gatos, principalmente os que acabaram de nascer.
Ataca também os caçadores, matando-os e bebendo o sangue das vítimas. Em algumas variações dessa lenda, ele perfura o crânio de suas vítimas e suga o seu cérebro. Devido à semelhança, ele é muito confundido com o lobisomem, podendo ser até chamado de lobisomem do norte. Sua lenda é muito comum no Maranhão, Amazonas e Pará. Acredita-se que tenha surgido entre os povos indígenas da região do norte do Brasil. Caso tenha gostado, deixe o seu like e compartilhe.